Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira, porque amanhã o Vasco encara o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana e a gente tem aí, né, mais uma crise interna, vamos dizer assim, porque quanto mais movimentos envolvendo política no Vasco que afetam o futebol, a gente fica cada vez mais tristes, porque a ideia ou a solução, né, pós-eleição do Vasco, na minha opinião, né, era de união. Achei que o Pedrinho seria o elo da união entre oposição e situação, né? A gente teve ali uma conversa, né, pós-eleição, uma imagem muito emblemática, né, do Leven e o Pedrinho se abraçando pós a eleição ali, de uma forma bem amistosa e amigável. A gente até imaginava, né, uma possível união entre Pedrinho e Leven para a gente ter o melhor, extrair sempre o melhor do Vasco, né? Era um dos meus maiores sonhos diante do associativo do Vasco. A união sempre seria a melhor saída para o Vasco. Porém, nessa gestão, a gente observa que a desunião, ela encontrou o ápice, né? A gente vê figuras políticas do clube aparecendo, criticando a gestão. Agora a gente vê essa situação do Edmundo, né? Que é muito grave. E Edmundo, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. De não demitir treinador, a crítica que você fez que o Pedrinho não demitiria treinador, enfim, que não venderia o mando de campo, enfim, para mim isso depende de uma análise técnica interna, não do que ele falou quando era comentarista, tá? Então nessa daí eu não consigo estar junto a você, mas se tem alguma coisa que todos querem saber, que são muito graves, você precisa vir a público e falar, porque isso é muito sério, e não porque aconteceu o rompimento entre Edmundo, Pedrinho e a Sempre Vasco. Todas as coisas que são sérias, todas as coisas que são erradas, elas têm que ser solucionadas independente do seu lado político. Não agora. Se algo errado já estava acontecendo, essa situação já tinha que ser exposta. Não porque agora aconteceu o rompimento que ela tem que aparecer. Vocês têm que entender, de uma vez por todas, que o Vasco é o ponto. O Vasco que tem que não sangrar. Então, independente se está certo, se está errado, se faz parte, se não faz, o errado tem que ser corrigido. Não agora porque aconteceu o rompimento. Então, fica a minha crítica aí a fala ao Edmundo, né? Mas também fica o meu elogio pelo posicionamento, né? Porque é um posicionamento forte, um posicionamento de cuidado entre a instituição e os viés políticos, apesar de eu odeio a política do Vasco com todas as forças desse mundo, né? No meu sonho ideal, viria um investidor da noite para o dia e comprava a SAF do Vasco, resolvia todos os problemas, contratava jogadores para a equipe ficar bem competitiva e lutava por títulos. Esse seria o meu sonho ideal, mas o associa SAF, né, que está acontecendo agora no Vasco, vem me incomodando bastante e cada vez mais esses episódios políticos vêm à tona, né? Cada vez mais esse turbilhão político vem aparecendo. Algo que para mim é muito maléfico para o Vasco. E eu queria saber a sua opinião a respeito das falas do Edmundo, do rompimento com o Pedrinho, falando que tem coisas que se você souber, meu amigo, a coisa não tá certa. Então você corre aqui, ó, vai lá nos comentários e deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Então é uma forma de você que está aí do outro lado fazer aí a sua parte, né? Comentar o que você acha sobre mais esse problema político no Vasco. É problema político o tempo inteiro. Por isso que eu odeio o associativo no poder da SAF. Eu acho que tem que profissionalizar isso o quanto antes e os interesses serem externados, né? Enfim, qual é a sua opinião? Muita gente, Marinax, enfim, aparece Marinax, não aparece, não faz proposta, não tem proposta, sempre não tem proposta. Como que a gente vai saber se não tem auditoria disso? Né? Não tem como garantir que não tem proposta, né? São palavras jogadas ao ar. E a gente precisa saber o futuro do nosso futebol, né? Da SAF, da Sociedade Anônima de Futebol. Bom, falando em futuro, né? Foi protocolado aí a recuperação judicial do associativo e da SAF. Agora, o plano de recuperação judicial vai ter análises aí do Poder Judiciário, né? Agora a gente vai conseguir aí esse início de análise para ver aí e também dos credores, para, enfim, estabelecer aí esse sentido, né? A gente observa, né, que foi protocolado ontem e agora o Vasco encara, né, mais um desafio, né? Porque é algo bem desafiador a questão envolvendo a SAF vascaína, que é um lado, e o associativo, que é o outro, ambos em recuperação judicial. Olha, vou falar para você, a situação do Vasco tá cada vez pior.
turbilhão político, turbilhão financeiro, contratações feitas com valores consideráveis em meio à crise que não vingam, então é cada vez pior esse cenário. A gente teme, né, que algo possa acontecer. Olha só. Bom, vamos falar aqui sobre campo e bola agora, porque o Vasco encara amanhã o Puerto Cabello. É um jogo difícil pela Copa Sul-Americana, de olho hoje em Melgar e Lanús. Torcer aí para o Melgar arrancar pontos, se não vencer o Lanús lá em Arequipa, no Peru, às 23 horas do Brasil, porque lá são 2 horas a menos, né? A mais, desculpa, aqui são 2 horas a menos. Lá 9 horas da noite, aqui às 11 da noite. Melgar e Lanús, a gente vai estar acompanhando, torcendo para o Melgar aí vencer essa partida jogando em casa, lá na altitude, em Arequipa, no Peru. Então, em caso de vitória do Melgar e em caso de vitória do Vasco, o Vasco dispara, né, ali como líder do grupo, pode empatar com o Lanús para manter-se ali na liderança na próxima rodada contra o Lanús lá Fortaleza, lá na Argentina, em Buenos Aires. Enfim, vamos torcer para que tudo dê certo, né? E observando todos os sentidos da Copa Sul-Americana, o Vasco treina hoje no Clube Madeirense para se preparar para o jogo. E olhando esse cenário, o técnico Felipe Loureiro tem aí alguns quebra-cabeças, principalmente na zaga, né? O Vasco não tem Maurício Lemos, não tem Lucas Freitas, não tem aí as opções que vieram para ser titulares, e agora tem a opção do Luiz Gustavo, do Lincoln, e também ali a gente observa o Lucas Oliveira correndo por fora, mas não atua pelo lado esquerdo da zaga. Bom, dor de cabeça, porque o lado esquerdo do Vasco é o maior problema de todos, né? É por ali que o Pitol é muito criticado pela marcação meio frouxa à distância e acaba o Vasco sofrendo bastante por aquele lado. Enfim, a equipe do Puerto Cabello é uma equipe muito fraca. O Vasco precisa dominar esse jogo e sair vitorioso, tá? Mas as dificuldades internas podem fazer com que o Vasco sofra exatamente esse teor psicológico. Eu queria saber se você acha que dentro de campo toda essa questão desse caldeirão fora de campo atrapalha? Você acha que atrapalha? Queria saber a sua opinião. Bom, vamos falar aqui agora sobre o Felipe Coutinho, porque o contrato do Coutinho, né, tá prestes a acabar. A gente tem pouco tempo o contrato do Coutinho, né, que termina agora no final de junho, se encerrar com o Vasco. E a gente observa que o Vasco já começa a se movimentar nos bastidores para renovar a contratação, né? Ou renovar aí o empréstimo, ou buscar a contratação em definitivo. Porque o Coutinho tem que se acertar com o Aston Villa, que tem contrato até o meio do ano que vem. O Felipe Coutinho tem contrato até junho de 2026. E claro, a gente observa, né, que existe um período agora de 6 meses que, chegando no final do ano, o Felipe Coutinho pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. A ideia é que o Coutinho tente a rescisão contratual com o Aston Villa e o Vasco faça uma aquisição ali dos seus direitos econômicos junto ao jogador e fique em definitivo no Vasco. Ou a tentativa, caso o Aston Villa não queira negociar dessa forma, é tentar estender o contrato de empréstimo. Vamos ver como que vai ser o desdobramento do caso Felipe Coutinho. O certo é, não está jogando bola para atuar lá na Inglaterra. Então, dificilmente o Aston Villa vai querer repatriar o Coutinho para voltar a jogar, enfim. Não está com essa bola toda para jogar na Inglaterra. E também, dependendo das questões, a questão salarial aqui do Coutinho vem sendo algo que já se pode pensar, tá? Porque 1,5 milhão, 1,7 milhão aí, por volta desses valores, para atuar da forma que está, sem decidir jogos, jogando ali sem intensidade, ainda não conseguindo recuperar a forma física. É claro, a gente critica muito, né, os profissionais que ali trabalham no Vasco, mas tá na hora do Coutinho vingar, né, do Coutinho ser o Coutinho. Enfim, qual é a sua opinião? Deixa lá nos comentários. Rapaziada, lembrando, se você quer comprar uma camisa do Vasco igualzinho a essa aqui, ó, besutesportes.com.br. Eu vou deixar o link lá nos stories do meu Instagram, @lineker_Vasco. E também eu deixo no primeiro comentário fixado, beleza? Você corre lá, garanta a sua camisa do Vasco igualzinha a essa aqui, ó. E lembrando que a promoção compre 2 e leve 3 está rolando. Então você já vai poder ter 2 dessa aqui, comprando 2, levando 3. Pode ter essa branca, a outra igual a essa preta, é da SBT, enfim, fique à vontade. Beleza? Não perca essa oportunidade. Um forte abraço, saudações vascaínas.